Querido, eu vou aproveitar que você já está em pé, te peguei, né? Já ia sentar. Aproveitar que você está em pé, nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 11 até o versículo de número 22. Amém, queridos? O pastor vai ler os versículos de números ímpares. Os irmãos lerão os versículos de números pares. Querido, na Torre de Babel, Deus teve que confundir a língua dos homens e toda a humanidade se dispersou sobre a face da terra. Mas era a intenção de Deus, no transcorrer da história, unir novamente a humanidade. Então Deus escolhe uma família e através dessa família, a família de Abraão, vem uma nação. Essa nação vem o Messias e através do Messias, esse projeto de Deus de unir toda a humanidade está acontecendo em pleno vapor até os dias de hoje. Então, o ser humano, ele não é uma ilha, ele não foi feito para viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros. A sociedade que prega o individualismo, que você depende somente de você para vencer na vida, para ter sucesso, essa visão triunfalista, que é um idealismo otimista de óculos cor-de-rosa para a realidade, é uma falácia, é um sofisma. Você entra nessa vida dependendo de alguém. Você passou 9 meses na barriguinha da sua mãe. Quando você veio a esse mundo, você dependeu de alguém para nascer. Você dependeu de alguém para te amamentar, para ensinar a falar, para andar, para se vestir, para te ensinar, para você se desenvolver. Em toda a vida você vai depender de alguém. Quando tu morrer, você vai precisar de gente para te enterrar. Você está me entendendo? Diga amém. Então você depende das pessoas. E o evangelho é essa ideia que valoriza a sua individualidade. Porém, você tem que aprender a viver em unidade. Então, a comunidade cristã, ela faz com que o indivíduo seja inserido para que ela venha ser bênção na vida do indivíduo. E o indivíduo, por sua parte, bênção na vida da comunidade. Por isso que a igreja está aqui para ser bênção na sua vida. Mas você deve também ter a intenção de ser bênção na vida da igreja. Então, o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos para amar, cuidar e servir. E como eu não posso, na minha agenda, só pensar em mim, eu tenho que incluir pessoas que eu vou amar, cuidar e servir. Então, queridos, Paulo, nessa intenção, escreve essa carta à igreja, falando acerca da unidade. E a obra redentora de Cristo, ela faz com que a igreja seja unida. Então, como que a igreja responde à ação da graça, à ação do Espírito Santo? Vivendo em unidade. Porém, essa igreja do primeiro século tem alguns impasses étnicos. Porque o conceito de raça é um conceito do século XVI, que vai começar a ver o racismo científico e o irmão de Charles Darwin vai começar a partir das ideias do evolucionismo definir raça. Deus nunca fez raças, Deus criou os seres humanos, amém? Então a ideia de raça ela não tem na Bíblia, você não vai achar a palavra raça na Bíblia, se existe uma má interpretação. Porque lá na Nova Jerusalém vai ser pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então a ideia que se tinha do povo de Israel, de etnia, etnocentrismo, por eles terem sido eleitos por Deus, eles passaram a se sentir melhores do que os outros povos. Eles começaram a ter uma visão etnocêntrica a respeito do outro. Porque a lei de Deus nunca excluiu o gentil de vir adorar no templo, de estar participando com eles. Porém, eles começaram a criar barreiras. E essas barreiras, elas vão ser destruídas pela cruz de Cristo.
Amém, queridos? É o que nós vamos ver no texto. Então esse texto ele vai dizer para nós qual era a condição do gentio antes de ser aproximado ao povo de Deus, à comunidade de Israel, antes de serem salvos. E esse, portanto, que se inicia aqui, é uma linha de raciocínio que Paulo vem trazendo sobre a salvação pela graça sem obras humanas, amém? Então eu não vou ter tempo de esboçar do versículo 1 ao versículo 10, vou partir daqui, mas eu creio que os irmãos vão chegar em casa, vão ler e vai ter um melhor esclarecimento do texto. Lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Ou seja, você não era descendente de Abraão sanguinamente, então você não era parte do povo de Israel. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitularam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Ou seja, se você não é circuncidado, você não tem aliança com Deus Israel. Se você não vem da descendência de Abraão, você não tem uma ligação genética ao povo que Deus havia escolhido para os seus propósitos divinos soberanos. Bem, primeiro ponto. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Veja, você não faz parte do povo de Deus, você não tem aliança com Deus e você não tem Cristo antes da conversão. Separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Então você não fazia parte do povo de Deus. Como também você não tinha a aliança da promessa, porque é mantendo essa aliança que Deus fez com o povo de Israel que ele garantia proteção, bênção e direção para o seu povo. E os outros povos não tinham essa aliança, não faziam parte dessa aliança. Continuando, não tendo esperança. Porque, queridos, se nós não servimos o Deus verdadeiro, não temos aliança com Ele, as promessas deles não estão na nossa vida, nós não temos Cristo, estamos sem esperança. Mas eu louvo a Deus porque você confessou a Jesus Cristo, amém, amados? Há uma adagem popular que diz que a esperança é a última que morre. Mentira. A nossa ressuscitou e está viva eternamente. Amém, queridos? Então a igreja, ela tem essa viva esperança por ter crido em Cristo. E é impossível viver sem esperança, sem aguardar o melhor amanhã. Além de não ter Cristo, não ter esperança, nós não tínhamos Deus. Então veja o quadro o qual nós nos encontramos antes de servir a Cristo. E tudo que nós não tínhamos, que esse texto está registrando, hoje nós temos por ter entregado a nossa vida a Jesus Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, olha o que você está perdendo. Achando que está ganhando alguma coisa no mundo, você está perdendo seu tempo, a sua vida. Porque tempo é vida, amém, queridos? Então, se eu fosse você, faria uma aliança hoje com Deus. Se você se afastou, se reconcilie com Ele nessa noite. Porque essas bênçãos, essas promessas, Deus quer colocar na sua vida. Porque é uma adagem popular no Brasil que todos são filhos de Deus. Isso não é mentira. Lá em 1 João 1, verso 12, o que está escrito? Põe para mim, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho, tá? Eu disse errado a primeira vez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Olha para cá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Você pode ler, por gentileza? Receber Então, o homem que não se entregou para Jesus não tem Deus. Deus não está com ele. Para você ter o Pai, você precisa do Filho.
João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem não se entregou a Jesus, amados, não tem Deus. Vive sem esperança, não tem aliança, não tem promessa, não tem compromisso com Deus. Essa era a condição antes de nós termos uma entrega genuína. Verso 12. Depois desse portanto, olha só que beleza. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, todas as barreiras étnicas, todas as barreiras culturais, todas as barreiras econômicas, sociais, foram quebradas pelo sangue de Jesus. Amém, amados? O pastor batista, reverendo Martin Luther King, enfrentou essa barreira nos Estados Unidos, que os negros não podiam ir na igreja dos brancos, e os brancos também não iam na igreja dos negros. E ele começou a pregar reconciliação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Custou a vida dele, mas ele trouxe essa mensagem que derruba as barreiras. Porque Deus vem para unir os povos. E não existe um povo superior ao outro. Mas ainda no nosso país existe essa mentalidade de supremacia racial. E as pessoas às vezes têm sentimento de vira-lata. Querido, você é uma joia preciosa de Deus. Você é a coroa da criação. Não deixe que nenhuma ideologia, nenhuma cultura humana roube isso de você. Porque para Deus, todo ser humano tem o mesmo valor. Glória a Deus. Vamos provar na Bíblia. É Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, verso 28. Assim sendo, vamos ler? Eu quero que você leia isso. Piscate, e o homem é putz. Você entendeu que coisa gloriosa, Max? Quando você se olhar no espelho, não se sente inferior a ninguém. Porque em Cristo todos nós somos iguais, amém, amados? Esse é o seu valor. Você se reconhecer como filho de Deus. Amados, e essa compreensão que nós somos aproximados ao povo de Israel, é que a igreja, os gentios e o povo judeu, vão passar agora a ser o mesmo povo. Não há mais distinção, não há mais diferença. Continuando no texto, verso 14. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só na sua carne. Derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Queridos, no templo de Salomão foi reconstruído. Havia um muro que impedia os gentios de irem no templo adorar a Deus. E o que Paulo está ensinando metamorforicamente, porque o templo ele vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo pelo imperador Tito, mas num ponto de vista profético, aquele muro iria cair. Acho que nem Paulo imaginava. Que separava judeu de um lado e os outros povos de outro. Então o sangue de Jesus, ele somente rasgou o véu para o homem adentrar o Santíssimo Lugar. Ele também quebrou o muro que separava os povos. Amém, amados? Na Guerra Fria, havia feito um muro que dividia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Quando aquele muro foi derrubado, amados, familiares que não se viam há décadas, há séculos, aliás, há décadas, se abraçaram, choraram, porque haviam criado um muro que derrubava as pessoas. O mundo por causa de ideologias, um do lado comunista, do outro lado capitalismo. E às vezes esses muros estão sendo erigidos novamente dentro da igreja. A igreja está ficando polarizada. E nessa noite é noite desses muros caírem. Porque o único
que nós devemos servir aqui é Cristo. E a política que o cristão vive aqui é a do reino de Deus. Nós trabalhamos para que o reino de Deus venha avançar na face da terra. Amém, queridos? Então nós precisamos derrubar muitos muros que você sabe que estão sendo erigidos na igreja de Deus e tem roubado a paz, porque Cristo é o príncipe da paz. Ele tem a capacidade de unir os povos. A Pax Romana trazia paz através da violência. Você não vê assim nos noticiários? Nós precisamos unir os povos, as nações. Mas quem está por trás disso? Queridos, somente Cristo vai unir todos os povos, línguas e nações. E hoje a gente cria também muros dentro de casa. Existe um muro virtual. As redes sociais, cada um pega o seu celular, vai para o seu quarto, não conversa, não tem diálogo. E você sabe, uma das primeiras coisas que começa a matar o casamento é a falta de comunicação, que vai se esfriando. Então tem muitos casamentos que estão se segurando por falta de diálogo. Eu estou dizendo que você não deva usar o seu celular, mas tenha sabedoria. Porque isso aqui está sendo uma barreira entre você e as pessoas que estão mais próximas de você. Porque a tecnologia, ela nos aproxima das pessoas que estão distantes. Porém, ela está nos afastando daquelas que estão mais próximas. Então tome cuidado. Ainda me entendendo? Diga amém. Então, a gente vai permitindo que essas paredes vão sendo erigidas e não andando no propósito pelo qual Deus criou para a igreja dela viver em unidade. Porque veja, quando ele derruba esse muro, a inimizade que existia entre gentios e os judeus, ela é quebrada. Eles eram inimigos. E queridos, deixa eu te falar uma verdade. O seu irmão não é o seu inimigo. Amém? Vou repetir. O seu irmão não é o seu inimigo. O diabo tenta fazer com que nós tornamos inimigos uns dos outros para a gente poder perder para ele. Que uma das estratégias de guerra é você fazer quem é aliado um do outro se tornar o seu próprio inimigo. Uma vez um pastor estava sonhando e no sonho dele ele estava lutando com um demônio e ele era um pastor da Assembleia de Deus. Aí de repente no sonho apareceu um pastor da igreja metodista, ele estava quase perdendo, começaram a lutar, começaram a vencer o demônio. Aí apareceu um pastor batista, começaram a lutar e vencer o demônio. Aí apareceu um pastor da Candragolar, estavam vencendo lá o demônio. De repente um olhou para o outro, mas tu não é batista? Você não é metodista, começou a lutar um contra o outro e o demônio falou, matou os 4. Quem está me entendendo, diga amém. Porque, queridos, o seu irmão é o seu aliado. A inimizade foi quebrada pelo sangue de Jesus. Amém? Então a gente às vezes fica brigando com o outro, e a nossa luta é contra Satanás e os demônios. Contra os principados, as potestades e as hostes celestiais da maldade. Porque, querido, por vezes a igreja é o único exército que atira dos seus próprios soldados. Você está na frente da batalha, lutando contra o diabo, de repente, bum, fogo inimigo. Fogo amigo, vem pelas costas. Você não imaginava que o seu irmão ia atirar em você. Porque a igreja é dos únicos exércitos, quando vê um soldado ferido no chão, termina de matar, ao invés de levantar. Se seu irmão foi ferido, caiu em guerra, caiu em pecado, estenda as mãos para levantá-lo. Porque gente para criticar, apontar o erro, tem bastante. Agora, gente para estender a sua mão e dizer, se levanta em nome de Jesus, são poucos. E a gente precisa, mas fazer com que essa inimizade seja quebrada pela cruz de Cristo, pelo sangue que foi derramado. Porque quem é amigo de Deus vai ser amigo dos seus irmãos. Glória a Deus, amados. Continuando. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Então o que havia na lei de Moisés
que dizia, olha, para o gentio, você é estrangeiro, você não tem os mesmos direitos dos filhos de Israel. O que existia na lei que impedia essa relação, essa comunhão, pela cruz de Cristo, foi quebrada. Continuando. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, o ministério de reconciliação de Cristo, ele não vem somente reconciliar você com Deus. Ele veio reconciliar você com seu irmão e com a igreja. Amém? Então, a obra da reconciliação, queridos, ela é uma das principais evidências que a obra redentora aconteceu na sua vida. Porque a salvação em si, ela traz evidências. Amém, queridos? Vai aparecer na vida da pessoa que ela é salva. As evidências da salvação vão aparecer. Então, amados, se existe alguma inimizade entre você e seu irmão, alguma barreira, se renda à palavra de Deus. Quebre isso em nome de Jesus. Porque a cruz de Cristo, ela vem quebrar essa inimizade e os muros da separação. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz os que estavam perto. Então, os gentios, Jesus trouxe paz. Estavam longe. E os judeus também ministrou paz, para que eles vivessem em paz uns com os outros. E, queridos, essa paz está dentro do seu coração. Então, se você precisa se reconciliar com alguém lá da sua casa, pedir perdão, faça isso, amados. Tenha paz dentro da sua casa. Tem gente que vai indo para casa, ele já fala, eu tenho que voltar para lá. Vai vindo um desespero. Lá tem briga, tem contenda, tem confusão. Lá eu não tenho paz. Tem homem que fica trabalhando mais horas no serviço porque não quer voltar para casa, porque já tem alguém lá para brigar com ele. Quem está me entendendo, diga amém. Aí ele mal chega em casa, nem espera chegar, alguém já sobe na vassoura dentro de casa e pá, 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 quebra tudo. Então, se você vai brigar, minha querida, espere ele chegar em casa. Vem tomar um banho. Depois tu conversa, amém? Aí tem mulher também que ela não quer ir para casa porque ela tem briga, tem treta. E, querida, a sua casa tem que ser uma extensão do céu. Você tem que viver em paz lá. Amém, amados? Então, para de ficar arrumando confusão à toa. Porque se você não vive em paz na sua casa, você vai viver aqui na igreja, não. E a Bíblia diz que Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento. E, queridos, a humanidade inteira está em busca da paz. Você já a encontrou em Cristo Jesus. E quando veio Cristo, verso 18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ah, amados, isso é maravilhoso. O Espírito de Deus nos une em Cristo Jesus. Se você for cheio do Espírito Santo, muitas pessoas vão se afastar de você. Mas você pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas maravilhosas do seu lado. E se você for cheio do Espírito Santo, seu irmão tiver, vocês vão estar unidos em acesso ao Pai. Que o Espírito Santo une, amados, a igreja. Pessoa, estou cheio do Espírito Santo, é insubmissa, é rebelde, não ouve ninguém, não ouve conselho, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que rebelião é como espírito de feitiçaria. Então, queridos, o Espírito Santo não causa divisão, intriga, briga. Ele traz paz. Ele traz união. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então o gentio era estrangeiro e peregrino. Não fazia parte da família. Agora vocês são aproximados da comunidade de Israel e se tornam o Israel de Deus.
Então agora você não é mais estrangeiro e peregrino, você também é príncipe de Deus, é princesa de Deus. E essa metáfora da família de Deus é maravilhosa. Porque você pode brigar com seu irmão, com seu esposo, com seu marido, mas ainda é família, amém, amados? Conflitos interpessoais é natural surgir, mas é família. Tem que resolver dentro de casa e não é para sair da família, amém? Permaneça. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, esses indivíduos que se convertem, que são aproximados, a comunidade de Israel se torna a igreja, o povo de Deus, eles vão estar fundamentados. E essa fundamentação é a identidade da igreja. A igreja tem um fundamento, os ensinamentos de Jesus Cristo, amém? A pessoa dele. E as colunas são o quê? A doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja. Fundamentada na palavra de Deus. Ah, pastor, eu vou ali porque tem alguém revelando o CPF, revelando, tem o raio-x, revela o passado, presente e futuro. A palavra já foi revelada. Fica na palavra. Creia na palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que abençoa, é a palavra que abre as portas, é a palavra que santifica, é a palavra que vai te dar vitória. Então, coma essa palavra, leia essa palavra. Porque hoje a igreja evangélica está se fundamentando na ignorância e nas experiências estranhas. O espírito do anticristo, do erro, do engano está atuando com falsos dons, falsos milagres. Mas uma igreja fundamentada na palavra, ela tem discernimento espiritual. Então vamos parar de modismo, barababá, é a palavra. E queridos, a igreja ela é cristã e apostólica, mas ela tem que estar fundamentada. E a tradição da igreja é a tradição apostólica, não é o tradicionalismo humano. Tradições que os homens foram criando querem impor para a gente. Não, essa não é a tradição da igreja. A tradição da igreja é de uma fé viva, a fé dos apóstolos. Uma fé que crê sim no estudo, no conhecimento, na palavra, mas também no poder do Espírito Santo. Na ação do Espírito Santo. A igreja sem poder do Espírito Santo, ela não vai cumprir o seu papel. A pregação é vazia, o evangelho é morto. Não tem poder, não tem cura, não tem milagre, não tem unção. Por isso, querido, creia e se encha do Espírito Santo. Guajará-Mirim precisa de uma igreja relevante. E essa igreja ela é cheia do Espírito Santo. Há muitas igrejas por causa dessa tradição humana que tem medo que o Espírito Santo se manifeste. Quer colocar o Espírito Santo no ventilador. John Wesley, amados, foi ser um missionário nos Estados Unidos. Foi pregar o evangelho. Ele fracassou. Ele foi para a universidade, junto com George Whitefield. Dentro da universidade, eles começaram a orar, a clamar. E ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele voltou, meu querido, para lá, Deus agiu de uma forma maravilhosa. E foi aquele avivamento por aqueles jovens que a Inglaterra não viveu um banho de sangue da Revolução Francesa. Os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, porque a igreja decidiu orar e ser cheia do Espírito. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo fuçando o celular o dia inteiro, fazendo fofoca, perdendo tempo. É de joelho, amados. É orando, é buscando a presença de Deus. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Amém, amados? Quando a gente vive em paz, a gente de fato é o santuário do Senhor. Amém, amados? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão disse isso em Atos 7. Paulo também disse isso em Atos 17. Você é templo do Espírito Santo. Quando você está edificado na doutrina dos apóstolos,
e no fundamento que é Cristo. Amém? Essa é a verdadeira igreja. Nele vocês também sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Querido, Deus é tão grande que os céus dos céus não podem contê-lo. A terra é estratos dos seus pés, mas ele habita dentro desse ser humano. Habita dentro de você. Sabe, embora você tenha falhas, pecados, fraqueza, tenha sujeira, o Espírito Santo habita dentro de você. Isso é algo glorioso. Não deixe o diabo tirar essa convicção. O Espírito de Deus habita dentro de você. Se você nasceu do alto, você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita dentro de você. E queridos, nós precisamos agir no Espírito, orar no Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então toda essa obra redentora gera unidade na igreja e a ação do Espírito Santo na vida dela. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Então viver uma unidade da igreja é uma resposta à obra redentora de Cristo. Se Cristo realmente nos lavou, nos remiu com seu sangue, nós precisamos viver em unidade, buscar a unidade e viver em paz uns com os outros. Amém, queridos? Eu quero convidar você que deseja vir aqui na frente orar, nós queremos